É verdade. A Moana bem também. legal também, a Moana. Mas se a gente olhar para as primeiras princesas e o conceito de princesa, como ele é concebido, ele é o quê? O que ele representa? A princesa é aquela que é intocável, é aquela que ela é sensível, ela fica dentro de casa, dentro do castelo, protegida. Ela tem sempre um príncipe que tem que salvá-la. Ela tem sempre aquela figura do homem guerreiro, príncipe, que vem no seu cavalo para salvar a princesa. E ela é sempre indefesa, ela é sempre muito frágil, ela é sempre... A figura, quando a gente pensa, isso tá mudando, como eu disse, com o passar do tempo. Mas a figura inicial que representava uma princesa era essa. Menos a princesa Leia. Porque princesa Leia, como eu disse, é uma princesa da galáxia. E ela batia de frente com o poderoso vilão Darth Vader, que era o pai dela dentro da trama. Isso não é spoiler nenhum, gente. Estamos falando da década de 70. Mas ela batia de frente para salvar os planetas que Darth Vader tentava invadir e destruir e escravizar. E assim, era uma figura de uma mulher com uma roupa simples, branca, com os penteados que até hoje o pessoal usa como referência em cosplay, tenta imitar e tal, segurando um blaster. Blaster é uma arma de fogo dentro da saga Star Wars. E ela ia pra cima, sabe? Como uma guerrilheira mesmo, como uma soldado ali no meio, sabe? Combatendo os Stormtroopers, que são os soldados de Darth Vader, com uma arma de fogo. E isso é uma figura que marcou muito, porque as pessoas ficaram meio chocadas. Peraí, ela é uma princesa com arma, né? Ela é a princesa Leia, ela tá com uma arma na mão combatendo os soldados do mal. Ali do lado do Han Solo, que é o personagem do Harrison Ford dentro de Star Wars. Então, ele que cumpriria, teoricamente, esse papel de ser o cara que pega o revólver e vai pra cima. E muitas vezes você vê ela em cena dando um chega pra lá nele, porque ela salva a situação toda. Ela extermina os soldados do mal, os Stormtroopers ali. E isso foi uma coisa que causou na época uma estranheza, do tipo, como assim? Ela é uma princesa que não tá na posição de ser salva. Ela é uma princesa na posição de salvar planetas. Muito bom. É ao contrário. Né? Então eu acho que a figura da princesa Leia representa mais ou menos isso que a Disney tem feito ultimamente. E isso que a gente comentou aqui dessas outras princesas que tem essa visão mais diferente, né? Do tipo, eu não tô aqui pra ser salva. Talvez eu esteja aqui, inclusive, pra salvar. Né? Enfim. Princesa Leia sendo lembrada aqui de Star Wars. Bem legal. Camila, vamos lá. Quem que você escolheu? É da ficção? É artista? Não, é artista. Então, eu pensei muito, sabe? Porque... É difícil, né, a gente eleger? É muito difícil, porque, gente, a gente tá falando de um universo todo feminino. E aí, quando você olha... Eu poderia citar aqui a Mônica. Sim, da Turma da Mônica. Por que não? Ela é a rainha da rua, ela é a dona da rua. A rainha da rua. Ela manda no bairro do Limoeiro. Sim. Nas historinhas. Vocês têm noção do quão o Maurício de Souza foi incrível quando ele pensou nos quadrinhos? Ele falou assim, vou botar uma protagonista que não é um menino, é uma menina. Uma menina. E ela é dona da rua. Ou como diz o Cebolinha, ela é dona da lua. E ela vai pra cima, ela bate nos meninos que tentam zoá-la, que é uma figura também forte, porque se a gente for falar com relação ao bullying, é o que o Cascão e o Cebolinha fazem com ela. E ela devolve como? Ficando triste? Não, ela vai pra porrada. Ela pega o Sansão e ela vai pra cima. Então, assim, são figuras que, gente, eu tô lembrando aqui agora, tá? Isso não tava no script também. Mas eu sou muito fã da Turma da Mônica e eu acho que a Mônica também seria, por que não? Uma representante muito forte feminina. Com certeza. Então, a que eu escolhi foi uma artista. Acho que principalmente pela história dela, sabe? Que foi muito... difícil, sabe? E acho que ela é exemplo real de superação. É a Demi Lovato. A Demi, com certeza. A Demi tem de estar nessa lista. Ela... desde pequena, pelo que eu sei, porque eu gosto dela, né? Então, eu não acompanho muito a fundo, mas eu sei mais ou menos da história dela, né? E ela, desde pequena, sofria bullying, né? Por ela ser gordinha e tal. Então, ela sofria muito bullying na escola, enfim. E ela já sempre foi uma figura pública, né? Porque ela fazia Barney quando ela era menor. E ela sempre sofreu com isso. Então, tipo, ela cresceu com esse pensamento de que ela é gorda, de que ela é feia, enfim. E a pressão da fama, né? Exato. Cobrando que ela fosse porque, outra coisa. Na vida normal, né? Já é ruim isso, né? Você já fica... Vamos supor, se você sofre bullying com alguma coisa, você já tem essa insegurança. Com a fama, acho que triplica, né? Porque tem um monte de gente ali que julga.
demais, né? Então isso também agravou. E ela cresceu com isso, com essa insegurança de ser feia, ser gorda e tal. E aí foi quando ela começou a ter problemas alimentares, né, e tal. Que eu acho que também ocasionou depressão, né? Porque quando você tem algum gatilho, né, psicológico, acho que desencadeia. Exatamente. É fácil você começar a ter outros problemas. Start, né? Exato, outros problemas psicológicos. Enfim, e aí ela teve problemas alimentares, né? E aí que foi que ocasionou a depressão e tal. E foi que ocasionou também o vício nas drogas, né? Porque ela tinha, como eu falei... Ela recorreu pra se esconder, né? Exato. Tem esse gatilho, entendeu? Então, a maioria das pessoas que tem um gatilho e começa a usar drogas, é difícil sair, né? E, enfim, ela foi o que você falou, ela pra fugir, né, de tudo isso, de toda essa pressão que, a fama triplica, que ela já tinha dentro de si, com a fama, então... Porque, a pessoa não pode aparecer vestida de outra cor que as pessoas já bombardeiam e falam um monte de coisa, né? E aí... Ela foi e, sabe, procurou refúgio e tal nas drogas e, é recorrente, né? Que aconteceu uma vez, aí aconteceu depois de novo e agora muito maior, né? Que foi quando ela teve a overdose, né? Mas mesmo assim, todas as vezes que aconteceu dela ter alguma recaída, alguma coisa assim, que ela ficou internada até um tempo, né? Ela nunca, deixou, né? A peteca cair, como posso dizer assim, né? Ela sempre voltou a cantar, né? Retomou a carreira e tal. E de uma forma muito... Parece que uma fênix, né? Tipo, ela pega... acontece alguma coisa, né? Dela ter recaída, enfim. E aí ela ressurge, né? Das cinzas. Que nem foi dessa vez, né? Que ela teve a overdose. Ela ficou um tempo, né? Se cuidando. E aí ela foi e fez uma volta maravilhosa, né? Com uma música maravilhosa. E, enfim, eu acho que, a história dela é muito bonita. E ela ainda tá nisso, né? Ainda tá nessa luta, né? Exato, nessa luta. É muito bom. Gente, você falou dessa música dela, esse potencial que ela tem de pegar a dor e de pegar a tristeza, de pegar o vício, de pegar os problemas e transformar numa música bonita e dar a volta por cima, isso é incrível, né? Sim. Isso é dom. Isso é dom. Tem um escritor que eu gosto muito, o Neil Gaiman. Ele é conhecido por escrever quadrinhos de terror e tudo mais, mas ele tem uma palestra muito legal que está disponível no YouTube, onde ele fala que às vezes, quando você sofre com problemas como ansiedade, depressão e tudo mais, você precisa canalizar tudo isso e transformar isso em arte. E que a arte se torna uma arte boa, uma arte rica. É o que ela vai fazer bem pra você e pros outros. Eu acho que é exatamente o caso dela. Ela pega a dor e ela, como ele diz, né, na palestra, faça boa arte disso. E ela faz boa arte disso. E acaba não ajudando só ela, mas a quem tá ouvindo, né? A letra de quem tá passando pela mesma coisa. Nossa, ela se apresentando no Grammy, cantando essa música Anyone, e eu assistindo ao Grammy e assistindo ela cantar Anyone, e eu fui acompanhar a letra, ela cantava chorando e eu chorando na minha casa. Eu falei assim, gente, que linda, que letra linda, sabe? Realmente, é pesada, mas depois que você vê que ela se recuperou e conseguiu fazer uma música dessas, se torna uma conquista, né? E Sim. Não uma dor. E é um jeito dela tirar, né? Tipo, botar pra fora tudo que aconteceu, né? Quantas pessoas... Antes da gente começar o podcast, de sentar aqui, eu tava respondendo uma amiga aqui no WhatsApp que falou exatamente isso. Ela falou assim, cara, eu tô passando por um momento tão difícil de depressão e ansiedade. E ontem ela me falou que ela postou um texto num blog de forma anônima. E ela compartilhou o link só comigo e falou assim, vê o que você acha. E eu li o texto, eu adorei, mandei um áudio enorme pra ela ontem. E ela me deu feedback hoje falando que adorou, que eu respondi. Porque fez muito bem pra ela começar a colocar pra fora aquilo que ela tava sentindo. Tá vendo? Então ela falou assim, você não tem noção que ontem foi a primeira vez que eu dormi muito bem em muito tempo, porque eu simplesmente consegui colocar pro papel aquilo que eu tava sentindo. E ela falou assim, poxa, e o meu marido desacreditou de mim e não quis compartilhar comigo sobre esse meu texto, sobre o que eu queria fazer, as pessoas com as quais eu falei, inclusive o próprio irmão dela e tal. E ela falou assim, e você foi a pessoa que falou assim, vai, compartilha, tá ótimo, tá lindo, tá incrível. Era o que precisava, né? Era o que precisava, de alguém que falasse pra ela, de alguém que incentivasse, né? Vai, tá ótimo, continua, sabe? Então...
É o nosso papel, não adianta. É ajudar umas às outras a superar esse tipo de problema. E eu espero que a Demi Lovato esteja sempre rodeada de pessoas que vão ajudá-la a sair cada vez mais. Cada vez que ela entrar no buraco, que ela tenha pessoas ajuda, que a puxem pra fora dali. Né? Porque nem todo artista ou nem toda pessoa tem isso. Verdade. Nossa, como a gente tá profundo, né, gente? Mas é porque não tem muito como falar desse assunto sem... Não, porque a gente vai passando aqui pela dificuldade do mundo feminino, mas a dificuldade do mundo feminino se agrava quando a gente se dá conta de que a gente vive num mundo onde pessoas têm ansiedade, pessoas têm depressão, pessoas têm bipolaridade, pessoas têm depressão pós-parto, mulheres têm depressão pós-parto. Então, assim, vai agravando, né, o problema. E aí você ser mulher, ser mãe, ser empresária, ser esposa, ser cantora, ser compositora, ser tudo isso, famosa, deve dar um pane na cabeça, né? Você se vê diante de todas essas responsabilidades. Né? Então, vamos lá. Vamos para mais uma. Alê. Eu presente. Presente. Ó, a próxima. Nos engrandeça com mais um nome e explica pra gente o porquê que você selecionou. É um nome que já causou muita polêmica. É um nome que já causou muita polêmica. Porque é uma pessoa que foi sempre pré-julgada a vida inteira. Ela era como se fosse uma princesa da Disney, que nunca erra, não poderia errar, que ela tinha que ser perfeita. Meio que parecia que essa, além de cantar bem, pelo pai que ela tem, né? Que ela tinha a obrigação de cantar bem, por isso. Ela tinha que ser perfeita. Então, a pessoa de quem eu tô falando é a Sandy, que sempre foi muito pré-julgada. E eu acho que o ápice que fez... Parecia uma explosão, sabe? De Sandy querendo falar, gente, chega, sabe? Eu sou uma mulher também, não sou mais aquela menina perfeita. Eu também erro, eu bebo, entendeu? Que foi quando ela fez a propaganda Devassa. E ninguém pôs credibilidade. Até mesmo o texto do comercial era meio... Zombando da ideia, zombando, né? Porque falava, eu até anotei aqui pra eu não esquecer, falava assim, todo mundo achava que ela era comportadinha, dormia cedo, tirando proveito boa da menina, figura dela. E ela entrando, sabe? E, poxa, ela é um ser humano normal, sabe? Ela queria construir a família dela também, assim como os pais dela construíram, e ela queria que vissem ela dessa maneira, mas ela sempre foi perfeita e ela não podia errar. Então, pra mim, ela é uma grande mulher também, que se mostra forte, mesmo as pessoas cobrando dela uma coisa que ela não queria ser. É porque ela não é, na real. Entra na questão do rótulo, né, Ale, que é uma coisa muito grave. Que é você olhar pra pessoa, julgar e botar um rótulo nela. Então, hoje em dia, a gente fala isso pras pessoas até hoje, o que é um erro. Quando a gente vê uma menina muito certinha, a gente fala assim, ela é a Sandy, ela é estilo a Sandy. O que é ser estilo a Sandy? O que é ser tipo a Sandy? Que nunca erra, que é perfeita, que vai ficar em casa, não vai bater de frente com... Que não fala palavrão. Não fala palavrão. Se a opinião dela for diferente, ela vai aceitar a sua, ela não vai falar, porque, né, ela não pode, ela é perfeita. E isso compromete, inclusive, ela enquanto mulher... Uma boneca. Enquanto mulher sensual. Sim. E sim, real. Porque ela... Você enxerga como uma bonequinha. Tipo, ai, que fofa, né? Como se ela não pudesse Não pudesse desenvolver a sensualidade sexo ou alguma coisa assim, Né? Se ela se sente bem e feliz, como por exemplo, na propaganda da Devassa, eu lembro que ela tava de cabelo mais curto e loiro. O loiro é porque era pra representar a cerveja. Então, porque é a famosa loira, né? A pessoa fala, loira, eu vou tomar uma loira. Então, aí tem a questão do cabelo loiro e mais curto, que já é uma coisa que remete a mais sensualidade numa mulher. Eles fizeram algumas filmagens, né? E a primeira era uma dançarina tipo Moulin Rouge, sabe? Então era ela como se fosse a dançarina de Moulin Rouge. Aquilo foi chocante. Meu Deus. Meu Deus, a Sandy... As pessoas não viam, não. A Sandy sensual. O que tá acontecendo com o mundo, sabe? Virou de ponta cabeça? E não, ela só tava querendo, na real... Eu acho que ali foi a oportunidade que ela teve de mostrar que ela é uma mulher, sabe? E que ela tem que se expressar da forma como ela quisesse. Isso mesmo. Caramba, que isso é muito louco, né? Porque a gente não pensaria nisso. A gente pensaria, talvez, a Sandy é uma figura quieta, conservadora, mas ela tá feliz com isso. Sim. Ela tá tudo bem pra ela. E não.
Quando na verdade ela grita